Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta terça-feira, nos reunimos para meditarmos, rezarmos as verdades da nossa fé, contidas na revelação divina, na Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e no Sagrado Magistério. Pedimos a luz e a graça para que o Senhor acenda em nossos corações a chama do vosso amor. Que os nossos corações acolham docilmente estas verdades, para que elas transformem a nossa vida no crescimento constante da caridade, fazendo com que aprendamos cada vez mais a amar-vos de todo o nosso coração. Suplicamos a intercessão da doce e santa Mãe de Deus, a Virgem das Dores. Ave Maria. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Caros irmãos, já há algumas terças-feiras que nós não nos encontramos para a catequese, e hoje, estando nesta Semana Santa, eu fiz propósito de ajudá-los a fazer uma meditação a respeito da paixão de Cristo, uma vez que esse é um tema que ao longo dessa semana nós vamos meditar bastante, e até mesmo na sexta-feira da Paixão nós teremos a oportunidade de contemplar, adorar esse grande mistério da cruz de Nosso Senhor. Então, para nós começarmos a falar um pouco sobre a paixão de Cristo, quero apresentar alguns pontos, alguns elementos importantes, fundamentais, que vão nos ajudar para a meditação. Primeira coisa que eu quero destacar é, citando uma obra de Santo Afonso Maria de Ligório, chamada A Prática do Amor a Jesus Cristo. Essa é uma das obras mais conhecidas do grande Santo Afonso, além da obra sobre Nossa Senhora, muito conhecida também, que é As Glórias de Maria. Mas esta obra é assim uma preciosidade de Santo Afonso. Santo Afonso é doutor da Igreja, ele é o fundador dos missionários redentoristas e escreveu mais de 112 obras. E dentre as obras que ele escreveu, esta, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é uma fonte de inspiração para conseguir aprender a praticar de fato o verdadeiro amor a Nosso Senhor. E num dado momento da obra, nos seus meandros, Santo Afonso começa a falar sobre a necessidade da meditação. Como é importante a meditação, e esse é o ponto que nós vamos falar, a meditação da paixão de Cristo. Aqui Santo Afonso está falando da meditação de uma forma geral, mas ele diz: a meditação é útil para conhecer os meios que conduzem à santidade. Alguns fazem oração, mas nunca tiram conclusão alguma. Então, olha uma chamada de atenção que Santo Afonso faz. A gente reza, mas a gente não tira nenhum fruto da oração. Você sai da oração, tá, e aí? É a mesma coisa, por exemplo, você vai estudar. Se você vai ler um livro, vou ler o capítulo de um determinado livro. Você chega no final daquele capítulo, terminou, sai, e se alguém pergunta para você, o que você acabou de ler? Não sei. Então, ou seja, você leu, mas não reteve nada para você.
Assim acontece muitas vezes na oração. Aí Santo Afonso cita Santa Teresa, onde ela diz: prefiro oração de pouco tempo, mas que produz grandes efeitos, do que orações de muitos anos, nos quais a pessoa não chega à resolução de fazer nenhuma coisa de valor por Deus. Então, às vezes a pessoa reza, está 30 anos rezando, mas aquela oração não produz nenhuma resolução, ou seja, um propósito firme. Então é preferível uma oração de pouco tempo, mas que produza grandes efeitos, ou seja, que aquela oração tenha eficácia. Aí, mais um pouquinho adiante, ainda falando da meditação, Santo Afonso diz: para se tornar santo é necessário a meditação. Diz João Gerson, que era um teólogo do contexto de Santo Afonso: quem não medita as verdades eternas não pode, a não ser por um milagre, viver como cristão. Então, quem não faz meditação é somente um milagre da graça de Deus para viver a fé, ou seja, para viver as verdades da fé. A pessoa pode até viver a meia boca, na tibieza, levando as coisas, vai para lá, vem para cá, mas ela não vai viver verdadeiramente como cristão. E como uma pessoa me disse hoje, determinada pessoa diz que é católico, apostólico, romano, não praticante. Né? Isso é uma insanidade. Porque como que ele é católico e não pratica aquilo que ele não praticante? Uai, então não é católico, né? Muito bem. Dizia Santa Teresa que quem deixa a meditação, em pouco tempo ou se torna um animal ou se torna um demônio. Uma afirmação de uma doutora da igreja, né? Então, em pouco tempo você vai caindo na animalidade ou vai se tornar um demônio. Por quê? Porque a meditação é o instrumento onde Deus conserva o fogo do seu amor. Então, para que Deus conserve o fogo do seu amor nos nossos corações, e os nossos corações sejam como uma brasa que queima, ou a semelhança daquilo que diz o livro do Êxodo, capítulo 3, uma chama que Moisés tem a oportunidade de experimentar, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é um território santo, e Moisés vê aquela chama que arde, mas não consome. Assim é a chama do amor de Deus. Então vamos tentar fazer um caminho para que a gente chegue lá no momento da paixão de Cristo. Então já apresentei os elementos fundamentais, como a gente precisa se convencer de que a meditação é um instrumento necessário. Mas nós vamos falar da meditação da paixão de Cristo hoje, né? Então quando nós começamos a pensar sobre a obra da criação, então quando Deus criou o mundo, desde lá do princípio do livro do Gênesis, e nós vamos começar a ouvir isto na primeira leitura do Sábado Santo, né? Que vai ser a descrição do livro do Gênesis, capítulo 1, das obras que Deus realizou. O livro do Gênesis diz que Deus, quando vai fazendo todas as coisas, Deus vai percebendo que todas as coisas que Ele faz são boas. Então, a obra da criação, feita por Deus, é uma grande obra. Então, quando Deus cria, Ele cria todas as coisas de nada, e todas as coisas que Ele cria, as cria muito bem. E justamente no último dia da obra da criação, o livro do Gênesis diz que Deus descansou, né? Que é o descanso, depois na tradição mosaica, né? A partir de Moisés, no Êxodo, vai ser a tradição do sábado, do guardar o sábado, como dia do Senhor. Por que Deus pede para o ser humano guardar, né? E o povo judeu guardava o sábado. Era uma forma de Deus fazer o que com o ser humano? Que o ser humano contemplasse a obra que Ele fez. Então você trabalha 6 dias, no 7º dia Deus como que descansa, depois institui isso ao ser humano, para que no 7º dia o ser humano pudesse fazer o que? Contemplar, ou seja, contemplar é meditar a obra que Deus realizou. Para contemplar a obra que Deus realizou, então o que Deus pede? Pare. Não é possível meditar
não é possível contemplar fazendo coisas. Você não medita agitado, né? O primeiro livro dos Reis, quando descreve uma das experiências lá de Elias, fala que Deus estava na brisa suave. Então, nas diversas manifestações que aconteceram a Elias, ele não estava no trovão, não estava na tempestade, mas Deus estava na brisa suave. Então, esse é um meio de Deus agir em nós, no silêncio. Note como isso é racional. Então, Deus pede lá no princípio da criação tempo para a contemplação. Não existe possibilidade de apreciar a beleza das coisas se não houver de nossa parte um movimento de parada. Concordam? Nós precisamos parar para contemplar. É isso que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão parados, fazendo o uso da inteligência para contemplar uma verdade que nós vamos chegar nela já já. Para seguir um pouquinho a mais, não é necessário dizer que Deus não precisou de nós para criar todas as coisas. Deus as fez sozinho. A obra da criação, então, não tem nenhuma colaboração humana. É Deus quem cria todas as coisas. Só que, embora a obra da criação seja uma grande obra de Deus, ela não é a maior obra que Deus fez. A criação é uma obra, assim, estupenda, grande, mas não é a maior obra que Deus fez. Qual a maior obra que Deus fez? Qual foi a maior obra que Deus fez? A redenção. Ou seja, a criação é uma grande obra, mas não se equipara à obra da redenção. A redenção é muito maior. E é isso que nós estamos para celebrar nesses próximos dias, dentro da celebração do Tríduo Pascal. Nós estamos para celebrar a obra da redenção. Então, a gente vai começar a olhar no Sábado Santo a criação, mas ela não é a maior obra que Deus fez. A maior obra que Deus opera e realiza é a redenção. Então, vamos lá. A criação é aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. A redenção é aquilo que Deus fez, que Ele criou, Ele resgata, porque por desobediência dos nossos primeiros pais, após incorrerem na queda, Deus faz como que um resgate dos nossos primeiros pais. Isso é a obra da redenção, começa o resgate. É por isso que nós vamos ouvir até no Sábado Santo, no Exulte, né? No Exulte, no Precônio Pascal, dizer uma frase que diz assim: ó feliz culpa de Adão. Mas aonde que existe uma felicidade na culpa de Adão? Qual foi a culpa de Adão? A queda do pecado. Eles caíram. E o canto do Exulte diz que feliz é a culpa de Adão. Mas o texto continua: porque nos mereceu a graça de um tão grande Redentor. Então, a culpa de Adão, ou seja, a queda de Adão, nos trouxe, por meio da graça divina, a redenção. Então, nós estamos para contemplar esta grande obra da redenção. E aqui já está o fundamento. Nós não somos mais guardiões do sábado. O cristão, ele se torna guardião do domingo, porque o domingo é o dia da redenção. O sábado, quem guarda o sábado, é porque lembra da obra da criação, porque Deus descansou no sétimo dia, e no sétimo dia, como está previsto na lei mosaica, no terceiro mandamento, deveria se guardar o sábado, que era o dia de festa solene. Para nós cristãos, essa realidade é ultrapassada. Embora nós reconhecemos que a criação é uma grande obra, mas para nós, a ressurreição, que acontece no primeiro dia da semana, Jesus apareceu e disse: a paz esteja convosco. Então, nós celebramos no domingo o primeiro dia da nova criação, isto é, da redenção. Por isso, nós somos os guardiões do
domingo. Por que a gente guarda o domingo? A igreja estabeleceu a forma de guardar o domingo. Nós já tratamos sobre isso quando falamos na catequese sobre os mandamentos, né? E depois eu falei numa catequese breve sobre o quinto mandamento da igreja, primeiro do mandamento da igreja, que é participar de missas inteiras nos domingos e festas de guarda. Não é simplesmente porque a igreja, enquanto instituição, quer complicar a nossa vida, mas a igreja estabelece um meio, a forma, o jeito de se guardar o domingo, porque reconhece que ali está o dia da nossa redenção. Então por que a gente vem à missa ao domingo? Não é simplesmente por um capricho da igreja, porque tem uma lei que manda. É porque eu vim para celebrar a minha redenção, a minha salvação. É o dia que não tem fim. É o dia em que nós celebramos de uma maneira imemorial o grande mistério da nossa salvação. É por isso que então nós somos os guardiões do domingo. Então você vai à missa dominical com esse espírito. É o meu dia. Embora seja o dia do Senhor, mas é o dia da minha redenção. E Santo Afonso até mostra-nos, citando vários santos, que é preciso recordar que a redenção ela se dá de maneira particular. Porque às vezes a gente tende a olhar, então Jesus ressuscitou, morreu na cruz, nos salvou, né? Como eu faço parte do pacote, então eu fui incluso junto, né? Como se fosse uma série de pacote, né? Então eu estou junto no pacote, eu estou salvo também. Não, Santo Afonso diz, existe uma particularidade no mistério da redenção. Quando Jesus está sofrendo o suplício da cruz, Ele está pensando em todas as pessoas as quais precisam da salvação, desejam e querem a salvação. Ou seja, embora você ainda não existisse, quando Jesus sofreu o suplício da cruz, Ele já pensava em você. Mas como pode isso? Primeiro, em Jesus há onipotência, onipresença e onisciência. Então, nele está toda a ciência. Deus sabe de todas as coisas. E no mistério da cruz, nesse mistério da redenção, Jesus pensava particularmente em cada um de nós. Esse é o primeiro ponto que já faço o destaque. Nesta festa da redenção, então, nós somos chamados a celebrar a nossa vitória. Nele, é claro. Não somos nós os vitoriosos. Na verdade, Ele vence e nós ganhamos o título com Ele. É como se pensasse assim, Ele ganhou a corrida e nós entramos juntos e subimos ao pódio para receber o prêmio que não é nosso, é dele. Isso é redenção. Redenção é tornar-se cordeiro da vida divina. Foi isso que Deus nos concedeu. O mistério da redenção. Você se torna herdeiro da vida de Deus. E como nós nos tornamos cordeiros? Nós nos tornamos cordeiros através do sacramento do batismo. Por isso, o batismo é imprescindível no início da vida cristã. O batismo é o sacramento que te associa na vida sobrenatural. Ou seja, você começa a participar da vida de Deus através da graça do sepultamento do batismo. Que a palavra batismo significa, no seu original, é o quê? Sepultamento, é morte. É por isso que a criança é jogada numa piscina ou na fonte batismal. Porque ali acontece um sepultamento, uma morte, para que possa nascer uma nova pessoa. Mas a nova pessoa que nasce ali é Cristo. Ele ressuscita. Por isso, a ocasião da Vigília Pascal é reservada também, solenemente, para a gente fazer o batismo e também renovar as nossas promessas batismais, como nós vamos ver no próximo sábado. Nós renovaremos todas as promessas que fizemos no dia dos nossos pais e padrinhos, ou porventura se já éramos grandes, nossos pais e padrinhos fizeram por nós. Nós vamos renovar aquele compromisso de renunciar a todas as obras do mal para abraçar o bem. Muito bem, até aqui então compreendido. A criação é uma grande obra, a redenção é muito maior. Porque a criação Deus faz, o ser humano cai, a redenção Deus vem e resgata aquilo que fora criado. E nos dá ainda mais, não somente o resgate, Deus nos dá a participação na vida dele. É por isso que Jesus assume uma humanidade, ou seja, por isso que ele toma a forma humana.
Porque se ele não assumisse a forma humana, não haveria resgate. Então ele assume em tudo a condição humana para fazer com que esta condição humana seja resgatada do pecado. E o ser humano, né, como nós sabemos, só encontra a sua verdadeira realização e a sua verdadeira felicidade na vida eterna. O sentido verdadeiro da nossa vida, né, o sentido último da nossa vida humana, está justamente em participar da graça da vida de Deus. Se a sua vida tem sentido, o sentido dela está fora desta vida. O sentido dela está em Deus, na participação da vida dele, que ele quer nos conceder. Isso é justamente a obra imensa que nós vamos celebrar da redenção. Assim, eu quero destacar alguns pontos, antes de nós entrarmos propriamente na meditação da paixão de Cristo. O que nós vemos de extraordinário no mistério da redenção? O que a gente vê de extraordinário no mistério pascal, que nós vamos celebrar? Deus, Ele não precisou de nós para nos criar, mas Ele precisa de nós para nos salvar. Então, a criação, Deus não precisa do ser humano, mas a redenção, Ele precisa. Porque você só alcança e recebe a redenção se você quiser. Se você não desejar, você não participará. Então, Deus quer redimir a todos. E isso Ele faz pela segunda pessoa divina da Santíssima Trindade, que é o Filho, Jesus. Por isso que, vamos dizer, é muito difícil a gente compreender, às vezes, né, no raciocínio lógico das pessoas, que Deus Pai possa ter enviado um filho a esse mundo e ter visto o seu filho sofrer todos aqueles ataques, todas aquelas humilhações, e a primeira pessoa, o Pai, não fazer absolutamente nada. Nós vamos ver todos esses episódios que são narrados pelos 4 evangelistas, e não há uma intervenção da primeira pessoa divina do Pai. Então as pessoas ficam em choque, mas cadê o Pai? Muitos filósofos até questionaram onde estava Deus Pai, o que Ele fez, né? Por que foi necessária a cruz para Nosso Senhor? Então a cruz, como nós vamos chegar nela já já, ela vai ser sempre um grande mistério para nós, para a compreensão racional, né? Como pode haver, né, uma ligação metafísica? O que é uma ligação metafísica? Uma ligação sobrenatural entre o amor e a dor. Como se explica? Como pode dizer que o pai ama tanto o filho, vê o filho sofrer tanto e não faz nada? E essa dificuldade, ela percorre os raciocínios humanos de todos nós. Você ouve as pessoas dizerem, né? Como Deus pode me amar se eu estou passando por isso? Como eu posso crer no amor de Deus se aquela pessoa por exemplo, eu vou ao hospital do câncer, vejo aquelas crianças lá e você se pergunta, onde está o amor de Deus? Existe uma ligação entre o amor e a dor? Mas como é possível amar, ver o sofrimento? Aí nós seres humanos bugamos a nossa cabeça, né? Mas são coisas conflitantes, são coisas paradoxais. E no fundo não são. Santo Tomás de Aquino diz que metafisicamente as duas coisas estão juntas, amor e dor. Por isso, o que Santo Afonso diz? Santo Tomás. Há uma frase de Santo Tomás bem interessante que ele diz que é próprio do amor querer se unir ao amado. Então, quem ama quer se unir à pessoa que ela ama. Mas, no entanto, não é próprio do amor a dor. Aí você fala, mas como assim? Não é próprio do amor a dor?
Se você ama, você não quer que a pessoa que você ama sofra. No entanto, Santo Tomás diz que amor e dor estão ligados. Como se explica isso? A partir disso, nós vamos entender um pouquinho da vida lá no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles habitam numa felicidade eterna lá no céu. Porque existe lá uma comunhão de amor. Se eles são uma comunhão de amor na vida eterna, como se explica a dor nessa história? Se lá no céu, o amor do Pai pelo Filho é uma pessoa chamada Espírito Santo, porque o amor do Pai pelo Filho é tão grande que esse amor se expande, se estende. Como se explica que no amor há dor? Vamos refletir um pouco sobre isso. Quando Santo Tomás ele começa a analisar na Suma Teológica os aspectos do amor, nós vamos estudar um pouquinho teologia, né? Talvez aí vocês vão achar que é pesado, mas a gente precisa sair da superficialidade e dar um passinho a mais no conhecimento. Eu sei que essa parte aqui talvez vai ser um pouquinho pesadinha, mas nós precisamos passar por ela, né? Porque não é possível fazer uma boa meditação sem o uso da inteligência. Então nós temos que ser racionais, usar a nossa inteligência. Não somente o intelecto enquanto uma realidade de conhecimento, mas a inteligência como aquela faculdade superior da alma, certo? Então quando Santo Tomás ele começa a analisar os aspectos do amor, ele nota esse primeiro ponto. Quem ama quer se unir ao outro. Portanto, Santo Tomás vai dizer que o amor é sair de si e ir para o outro. Então, eu deixo o meu egoísmo e vou na direção do outro. Só que daí Santo Tomás pergunta, mas se o outro está em estado de morte, ao me unir a ele, o que você vai receber dele? A dor dele. Olha como a reflexão de Santo Tomás ela é. Então, isso aqui nós estamos aplicando para o amor de Deus para conosco. Então Deus ama. Ele sai de si e vem na nossa direção para nos amar. Só que quando ele chega aqui, o que ele se depara? Com a humanidade queda pós-lapsária, ou seja, queda pós-pecado. Portanto, todos os seres humanos depois do Senhor Adão e da Senhora Eva estão em quê? Pecado mortal. Portanto, no inferno. Quando Deus sai de si e vem para cá, se uma das características próprias do amor é querer se unir à pessoa amada, Deus vem e faz o quê no seu Filho Jesus? Ele vem e se une à nossa dor. Quando ele se une à nossa dor, o que ele precisa fazer? Sofrer. Aí você entende que a entrega do Filho, através do seu sofrimento, é um ato de doação, só que não existiria outro modo para redimir. Porque Deus quer se unir a nós. Mas para se unir a nós, o que ele precisa fazer? Ele precisa tomar você e trazer para Ele. Quando Ele pega você e traz para Ele, Ele traz tudo. E o que Ele traz? Um ser humano estragado, que somos nós, arrebentado, pós-pecado original e os nossos pecadinhos pessoais que a gente vai cometendo ao longo da vida, sejam pecados em maiores gravidades, sejam pecados em menores gravidade. Mas pecado é pecado. É sempre uma coisa horrorosa. E o que Jesus faz? Então, Ele toma para si a nossa dor. Por isso que o sofrimento de Cristo é o sofrimento mais vexatório que existe, mais humilhante que existe. Porque Ele não abraçou somente o pecado de uma determinada pessoa. Ele abraçou o pecado de toda a humanidade. Então, aqui nós percebemos por que é necessário a dor no Filho de Deus, por que é necessário a cruz. Porque Deus quer se unir a nós, ponto.
Ou seja, Deus quer dar a vida dele para nós, mas para dar a vida dele para nós, para nos amar, ele tem que se unir a nós. Para se unir a nós, ele tem que assumir aquilo que é nosso. E o que ele assume de todos nós? A dor. O que nós temos de belos para dar para Deus? Nada. Tragicamente nada. Um vaso podre. É isso. Quem ama, quer se unir à pessoa amada, Deus vem se unir a nós, assume a nossa dor. Até aqui, está tudo bem? Onde não está bem? O fato de que nós somos um vaso arrebentado. Isso daí é só fazer 5 minutos de exame de consciência que já você cai na realidade e vê que você é um traste, né? Não precisa de muita coisa, não. Ou só se a pessoa for muito narcisista, né? Nossa, para de estar falando de todo mundo, não está falando de mim, não. Aí, meu Deus do céu, vamos pedir para Deus debulhar um raio na tua cabeça para ver se um dia abre essa cabeça e os horizontes da graça penetram a sua inteligência para que você saia dessa cegueira, né? Talvez é o único instrumento que vai acordar. Mas aqui, tudo muito racional, tudo muito lógico. Nós estamos passando lá pela obra da criação, pela obra da redenção, o que é redenção, por que Deus deixa o céu e vem habitar aqui entre nós e por que Ele assume a dor. Para a gente entender, né, parar com essa ideia de que Deus Pai é tirano, um Deus cruel, que mandou seu Filho, ficou vendo todo o espetáculo e Ele não fez nada. Para com isso. O Pai estava lá participando com o Filho dessa redenção. Por quê? Porque Ele quis nos comprar de volta. Como diz o apóstolo Paulo, quando nós éramos inimigos da cruz de Cristo, Deus morreu por nós. Então, eu sou inimigo da cruz, ou seja, eu não quero a cruz. Mas a cruz é necessária, ela é a essência da minha vida, não tem como. O amor e a dor estão ligados, metafisicamente, diz Santo Tomás. Não tem como desligar. Na nossa razão, talvez as coisas... Não, se eu amo, não posso sentir dor. Não. O amor e a dor estão ligados, então não tem como fugir. Se você quer amar, você tem que preparar para isso. Você tem que estar disposto para a dor. Porque o que é o amor? Como diz Santo Tomás, amar é querer se unir ao outro. E quando eu me uno ao outro, eu tenho que carregar a dor do outro. Eu tenho que trazer a dor para o outro. Não é somente, eu estou vendo ele sofrer, mas para Deus é muito mais do que isso. Porque a intervenção de Deus aqui é sobrenatural, ou seja, Deus vem e assume a nossa dor. O profeta Isaías vai dizer isso, a carta aos Hebreus vai descrever muito bem isso. Ele veio e tomou sobre si as nossas dores. E aí o profeta Isaías vai dizer, né, que por suas chagas nós fomos curados. É na chaga de Cristo. Por isso que a gente reza, eu gosto muito de rezar aquela oração Alma de Cristo, né? Tem um momento que diz lá, dentro de vossas chagas escondei-me. Então nós queremos ser escondidos nas chagas de Cristo, porque as chagas de Cristo são um remédio da nossa alma. Elas são um instrumento da minha cura particular. Então, esse ponto está dado, né? Notar que o amor é querer se unir ao outro, e no amor não tem como desvencilhar a dor. Então por isso que o sofrimento de Jesus, quanto mais se ama, mais se sofre. Quanto menos se ama, menos sofrimento. Então, eu não quero sofrer, então não ama ninguém. Seja um egoísta e vai terminar no abismo, né? Então toda alma em pecado mortal, mesmo que ela não enxergue isso, ela odeia Deus. Ponto. Isso é a tradição da igreja, é muito claro dizer. Então se você, cometi um pecado mortal agora, eu falo para você, olhe para dentro de você. Você diz, eu não vejo que eu odeio Deus. É claro que você não vê, né? Por quê? Porque ao fechar os olhos e olhar para dentro de si, o que você vê? Você só vê uma única coisa, o seu mundo passional. Ou seja, sentimentos e emoções.
que agem através de uma coisa chamada seu cérebro. Ponto. Nós não conseguimos enxergar a nossa alma. A própria Santa Teresa, quando estava na 7ª morada, pediu a Deus essa graça, e Deus concedeu por alguns instantes que ela conseguisse ver uma alma em estado de pecado mortal. Ela pediu a Deus essa graça. Quando ela viu, não queria mais ver. Porque ela disse que era semelhante a um corpo em decomposição. E o fedor era o mesmo. Então, cometi um pecado mortal. Você fala, mas você odeia Deus. Não, padre, eu não odeio Deus, não. Eu não odeio. Você odeia dentro da sua alma. Se você morresse agora e houvesse aquilo que a igreja nos ensina, a separação da alma e do corpo, nesse momento que você estivesse na sua alma, você veria que a sua alma odeia Deus. E você ficaria obstinado naquela decisão de odiar Deus. E uma alma, quando ela toma uma decisão, ela não muda mais. Portanto, você odeia Deus eternamente. Só que como nós estamos presos ao corpo, às sensações, aos sentimentos, a gente não consegue enxergar isso. Então nós vamos tentar entender um pouquinho da alma antes de falar de meditação ainda, né? Porque eu não quero só falar da meditação sem ensinar vocês aquilo que é o básico do básico para a gente entender como fazer uma boa meditação sobre a paixão de Cristo. Porque talvez vocês vão começar a fazer meditação e ao invés de vocês meditarem a paixão de Cristo, vocês vão começar a meditar vocês mesmos. E agora eu entendo o meu sofrimento. Mas aí você perdeu. Padre, eu fiz uma meditação tão linda de 30 minutos da paixão de Cristo. Mas no fundo a pessoa ficou só meditando a si mesma. Então, olha, leu lá um sofrimento de Cristo, e aí olha para a vida dela, é eu. Eu passei por isso também. Meu Deus do céu. Então, assim, vamos entender como nós funcionamos. Por quê? Porque a tendência de boa parte das pessoas é que quando vai fazer meditação, acabe ficando presa a si mesma. Sobretudo quando as pessoas são muito ensimesmadas, muito cheias de si. Aí é um pouco mais difícil. Por quê? Porque senão a gente não consegue tirar o fruto espiritual da meditação. E qual é o fruto espiritual da meditação? Apreciar melhor a paixão de Cristo. Eu quero me deter na paixão de Cristo e colher o fruto desse momento. Então, para rapidamente entender um pouquinho do funcionamento, porque você precisa usar 2 coisas na meditação. 3, na verdade. Você precisa usar inteligência, vontade e imaginação. Essas coisas precisam ser utilizadas. Então, a inteligência é fundamental por causa das verdades da fé. A vontade, ela é utilizada no final, na verdade, para você aderir à coisa. E a imaginação, ela é um instrumento. Só que a imaginação, lembre que eu sempre digo que, como Santa Teresa diz, a imaginação é a louca da casa. Você vai começar a fazer meditação, ela voa, né? Ela parece, como Santa Teresa diz, a taramela do moinho, né? Que fica lá, paf, paf. Vou fazer meditação. Daqui a pouco, eu tenho que passar roupa. Eu tinha que responder o WhatsApp. Nossa, eu tinha que ter pago a conta. Nossa, esqueci o ferro aceso. Então ela está lá, funcionando. Então nós vamos ter que lidar com tudo isso. Mas vamos entender um pouquinho da nossa alma. Quando nós acabamos de sair, por exemplo, do confessionário, que você acabou de fazer uma confissão, as pessoas saem do confessionário, né, e saem assim, como que aliviadas. Nossa, parece que eu fiz um despacho, né? Então, nossa, estou me sentindo até mais leve, assim, né? Veja, não é próprio da confissão isso. Isso é próprio muito do sentimento. Então, talvez você tenha transformado o confessionário num espaço de uma espécie de um vaso sanitário. Você foi lá, fez o que tinha que fazer, puff, foi embora. Ufa, nós estou aliviado. Isso não é confissão, né? E aqui as pessoas confundem muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que a alma é sentimento. A alma não é sentimento. Sentimento é coisa do cérebro. Então, você precisa compreender uma diferença grande que existe entre a alma e o cérebro. Então, o que é do cérebro? Por exemplo, aquilo que é do cérebro é aquilo que está no nosso mundo das paixões, no nosso mundo passional. Então, tristeza,
fome, sede, ansiedade, agitação, medo, tudo isso é do cérebro. E como que eu sei que isso é do cérebro? Porque você olha lá para o cachorrinho e todas essas coisas ele tem. O cachorro tem medo, você bate o pé, opa, não precisa pular aí, gente. Era só uma batidinha de pé, só, mas ninguém dar um salto de qualidade ali. Mas tudo bem, você bate o pé, o cachorrinho, né, ele vai pro canil correndo, porque, nossa, meu dono ficou bravinho comigo, né? Então, ele tem medo, ele tem fome, ele tem sede, ele tem sensações físicas, sexuais, tudo natural. Isso é tudo do cérebro. E você consegue notar isso no mundo do cachorro. Então, às vezes a gente olha para dentro de si e pensa que essas coisas são da alma. Está lá dentro da minha alma. Não. Essas coisas são do nosso mundo animal. Ou seja, do nosso mundo das paixões. A alma está um pouquinho mais elevada que esse mundo das paixões. O mundo das paixões é um aspecto, mas acima dele tem um outro aspecto maior. E o que é próprio da nossa alma? Próprio da nossa alma são duas coisas, gente: inteligência e vontade. Essas são as duas faculdades superiores de nossas almas: o uso da inteligência e o uso da vontade. Então, somente nós somos capazes de fazer isso daqui: ter a inteligência e usá-la, e fazer o exercício da vontade, de uma escolha, de uma decisão na nossa vida. O que é a inteligência superior? Que é um elemento fundamental para que você possa entender o que é a paixão de Cristo. Você precisa meditar a paixão de Cristo, eu falei na homilia, né? Não com sentimentos. Você precisa meditar a paixão de Cristo com o uso da inteligência. Isso pode despertar sentimentos? Pode, né? Mas não é somente isso. Os sentimentos é consequência. Ou seja, aquela cicrana chorou demais na paixão de Cristo. O outro não chorou. Qual deu o fruto? Não sei. Vai depender do efeito na alma da pessoa, de como ela tenha feito a meditação. Não é somente olhar por dó, por compaixão. É muito mais. É entender que aquele sofrimento foi por mim. O desejo de Deus de querer se unir a mim gerou isso daqui. O desejo estupendo de Deus de querer participar da minha vida e de fazer com que eu participe da vida dele gerou isso daqui. Meu Deus, que loucura. Eu vou ler um pedacinho do trecho da meditação de Santo Afonso daqui a pouco para vocês verem. Então, uma pessoa que não tem o uso da inteligência, dessa faculdade superior, ela nunca vai entender o que é o amor. Por isso que a gente precisa usar a inteligência. Para usá-la, a gente precisa fazer um esforço. Meu Deus, eu contemplo a paixão de Cristo e vejo ali um ato heróico de amor. Por isso que eu dizia, né? Se você fizer um sacrifício, se você fizer um sacrifício por qualquer animal, nenhum animal vai saber que você fez o sacrifício por ele. Você pode dar a vida por ele. Eu vou dar minha vida por cicrano. Ele nunca vai saber. Agora, nós seres humanos somos capazes disso. Nossa, ele deu sua vida por mim. O que eu posso fazer de volta? Então, veja, isso que nós estamos fazendo é meditação. Usando a inteligência e pensando. Não é usando sentimentos e emoções. Isso pode ser gerado, porque nós somos humanos, naturalmente. Mas é pensar. E nós vamos pensar já já. Segundo ponto, que está intrinsecamente ligado com a inteligência, é a vontade, né? A vontade, ela tem uma resolução, né? Então, por exemplo, eu vejo que ele deu sua vida por mim e eu tomo uma decisão. Eu quero me unir a ele. Isso é coisa da vontade. Quem faz é a vontade. A inteligência viu, ela foi iluminada através do ato da fé. Agora, se você ficar parado, você não vai se unir a Deus. Ou seja, você não vai se unir ao amor. O que você precisa fazer? Precisa sair de si e tomar a decisão de ir na direção do amor e amar. Então, a vontade é o que faz isso, né?
O uso da inteligência e da vontade são fundamentais para a meditação, somado com a imaginação, que ainda nós precisamos tratar dela mais profundamente. Mas o que eu queria mostrar agora, para que a gente entenda então um pouco agora, nessa última parte, sobre a paixão de Cristo. Nesta obra, que também é de Santo Afonso, ela se chama A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nesse livro Santo Afonso só descreve a paixão de Cristo. E aí ele começa fazendo uma pergunta aqui na obra. Como é possível que alguma alma que tenha fé e considere as dores de Jesus Cristo não arda de amor por Ele? Como é possível que tantos fiéis permaneçam indiferentes diante de Jesus crucificado, como se fosse algo irreal, ou que sua paixão não tivesse nenhuma relação conosco? Qual é o problema? Diz Santo Afonso. Provavelmente, elas não fazem meditação sobre a paixão de Cristo. Santo Agostinho dizia não haver coisa mais útil para conseguir a salvação eterna do que pensar todos os dias nos tormentos que Jesus sofreu. Orígenes dizia que o pecado jamais teria império numa alma que meditasse a paixão de Cristo. Então, olha, duas coisas são resolvidas na nossa vida. Se você meditasse a paixão de Cristo, todos os dias da tua vida, isso seria útil para a sua salvação eterna. Segundo, se você meditar sobre a paixão de Cristo, não tem pecado que fique dentro da tua alma. Impossível. É certo que Jesus Cristo morreu por nós. A gente acha muito bonito isso, que suportou os mais terríveis tormentos para a remissão dos nossos pecados. Porém, não devemos considerar somente as dores, os desprezos que ele padeceu, mas também o amor com que ele suportou. Então a gente vê ele desprezado, humilhado, tá. Mas quão grande foi o amor que ele suportou aquilo? Pois os sofrimentos de Jesus não foram unicamente para nos salvar, já que para isso bastava uma simples oração sua, mas foram para manifestar o amor que ele nos consagra e assim ganhar os nossos corações. Então por que Jesus sofreu tanto? Para nos salvar? Sim, mas Santo Afonso diz, uma oração já seria suficiente, mas foi para provar, manifestar o quanto ele consagra o seu amor para conosco e para assim ganhar o seu coração. Felizes das almas amantes que meditam continuamente a paixão de Cristo, com alegria tirareis a água das fontes da salvação. Amém. Então eu quero pegar um trecho aqui da paixão de Cristo para a gente fazer uma pequena meditação, né? Ou seja, nós vamos fazer o nosso uso da nossa inteligência. Por isso que o Espírito Santo nos ilumine nesta hora, que a gente consiga agora pensar um pouco nos sofrimentos de Cristo. Claro, é muito difícil quando nós estamos imersos por muitas coisas, conseguir penetrar mais profundamente. Então, às vezes a gente precisa parar o nosso coração, olhar para dentro de nós. E quando a gente olha para dentro de nós, eu insisto, você está olhando para o seu mundo passional. Quando você está olhando para o seu mundo passional, ou seja, o mundo das suas paixões, o que você vê aí dentro de você? Agitação, preocupação, as atividades que você talvez teve ao longo do dia que te deixaram um pouco mais irritado, situações que te envolveram ao longo do dia, né? Você pediu para Nosso Senhor te dar a graça da paciência, e lá pelas tantas chegou lá a telefonista da Vivo e deixou você 10 minutos esperando, né? Aí você já surtou, porque, meu Deus do céu, quem que ela está pensando que ela é, né? Então veja, o nosso mundo passional é uma coisa de louco. E se nós começarmos a adentrar ao nosso mundo interior, a gente vai percebendo, gente, como o nosso mundo de emoções é uma loucura. Como nós somos verdadeiramente animais. Que nós somos movidos facilmente por esses impulsos. Você levanta de manhã, Senhor, dá-me a graça da paciência. De tarde, uma situação, uma disposição que aconteça, mexe com o seu interior. Você pede para Nosso Senhor a graça da humildade, vem alguém e lesa a tua fama.
Imagina lesar minha fama, ou seja, falar uma coisa de mim, daí você já sai em defesa de si mesmo. Até sobre isso, achei uma página da Prática do Amor de Jesus Cristo muito interessante, de Santo Afonso. Olha isso aqui na Prática do Amor. Como a gente cultiva o amor para com o nosso Senhor. Aí ele diz assim, Santo Afonso, né? Só consegue cultivar verdadeiro amor para com o nosso Senhor se a gente tiver uma vida oculta, ou seja, uma vida mais escondida. E aí ele começa: cuidemos-nos especialmente de andar procurando pequenas honras. Então todos nós gostamos de uma pequena honra, né? Ou seja, um cafunézinho, alguém que chegue e nos elogie. Nossa, como que você está lindo, ai, como você está bela, ai, como você é inteligente, ai, como você faz muito bem isso, nossa, você é demais, né? Então todos nós gostamos de honras. Dizia Santa Teresa: onde há pequenos pontos de honra, nunca haverá espírito interior. Isso é impactante, né? Ou seja, você nunca vai ter verdadeira vida interior se você ficar procurando pequenas honras. Você não está procurando ser visto lá na Globo, né? Mas você está pecando, uma coisinha que você faz, você vai lá e mostra. Ai, que lindo. Nossa, eu sou bom mesmo, né? Então, onde tem pequenos pontos de honra, fica difícil de ter vida interior, diz Santa Teresa. Aí continua Santo Afonso. Muitas pessoas dizem ter vida espiritual, mas idolatram a sua própria estima. Ou seja, elas têm a sua imagem como um Deus. E todos nós temos isso aqui, né, gente? Quem de nós gosta de não ser estimado? Mostram exteriormente certas virtudes. Então eles começam a mostrar que são virtuosos, mas ambicionam ser louvados por todos e quando não há ninguém que as louve, elas louvam por si mesmas. É mais ou menos isso, né? Ai, ninguém falou que foi bom, mas eu sei que foi bom, né? Então, veja, essa loucura está dentro de nós. Não precisa se assustar que você é um bicho-papão. É assim mesmo, entendeu? Isso aí é o drama da queda depois do pecado. Só que a gente não... Quando a gente começa a ler uma obra dessa aqui, isso aqui vai triturando você por dentro. E vai rasgando você de cima a baixo. Não sobra um caco. Porque vai desmascarando tudo você. Ai, não, mas... sobretudo com essa psicologia moderna, né? A psicologia moderna você tem que ter autoestima. Você tem que ser para frente. O empoderamento. Você não pode ficar para baixo. Então você tem que se empoderar. Então eu sou mais. Eu posso. Tenha em mente pensamentos positivos. Eu sou grande. Eu posso. Eu vou conseguir. É próprio da psicologia moderna, que é o desastre, né, dos séculos 20, 21. Né? Por isso que a humanidade está tudo estrupiada e doente, né? Porque as pessoas ficam louvando a si mesmas, né? Veja, você não é o máximo. É uma farsa. É uma idiotice. A pessoa, não, eu posso, eu consigo. Aí essas pessoas procuram, enfim, parecer melhores que os outros. E se alguém machuca em algum ponto a sua honra, deixam até de comungar. Eu estou magoado, né? Abandonam todas as suas devoções e não ficam sossegadas. O coração fica agitado. Por quê? Porque a fama dela foi perdida. Oh, meu Deus do céu, que fama, né? Não está perdida, nunca foi encontrada, na verdade. Aqueles que amam a Deus de verdade não fazem assim, diz Santo Afonso. Fogem de falar do seu próprio louvor, não se comprazem nas palavras de elogio. Longe de tudo isso, elas ficam entristecidas com elogios e se alegram quando são desprezados pelas pessoas. Quem de nós se alegra no desprezo? Meu Deus, por que me desprezaram, né? Jesus na cruz carrega o drama do coração humano, mas está lá. Dizia Santa Teresa, que concluo: que nos importa sermos julgados como culpados pelas pessoas, tidos por ordinários, se diante de Deus somos grandes e inocentes? Os santos desejavam viver
desconhecidos. E São Francisco de Sales conclui: que mal as pessoas nos fazem quando têm uma fraca opinião de nós, se nós mesmos a devemos ter? Talvez saibamos que somos maus e pretendemos que os outros nos tornem bons. Nós sabemos que nós somos maus, e aí é bom que a pessoa tenha uma opinião sobre nós boa, né? Que daí pelo menos ela dá uma avantajada, né, no meu ego, e eu acho, nossa, eu não sou tão mal assim, né? Ela está vendo coisa boa em mim. Então aí nós ficamos presos em nós mesmos. Veja, uma das coisas mais difíceis de matar dentro de nós é a renúncia a nós mesmos. Ô coisa bendita, vamos dizer, desgraçada, né? Porque, nossa, quando você começa a olhar, nossa, é muito eu, muito eu, muito eu, muito eu, e aí você começa a fazer esse processo de morte. É claro que tem pessoas que não têm estrutura psíquica para fazer isso, né? Ela tem que entender que ela é o nada e se alegrar com isso. Porque naturalmente as pessoas começam a alegrar, daí deprime. Nossa, hoje ao invés de eu sair melhor, eu saio acabado. Porque falaram que eu não sou nada. Nossa, eu achava que eu era importante. Então, tem que curar de si mesmo, né? Que Deus nos cure de nós mesmos, né? Mas vamos olhar para a cruz de Cristo. Por isso que eu estou dizendo, uma pessoa com tendência muito a olhar para dentro de si, quando ela vai meditar a paixão de Cristo, ela não olha tanto para a paixão de Cristo, ela fica olhando mais para si mesma. Então, ó, saia de si. Lembra que o amor é querer se unir ao outro. Então eu quero sair de mim para me unir a Cristo. Isso é meditar a paixão de Cristo. Então eu quero sair de mim, parar de ter dozinha de mim, para me unir a Cristo, para me unir ao amor. Aí Santo Afonso vai descrevendo a crucifixão de Nosso Senhor. Ela é muito longa aqui, eu não vou conseguir narrar tudo, mas tem uma parte aqui que eu gostaria de destacar, que é um comentário que Santo Afonso faz de dois grandes doutores da igreja, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. E ele cita aqui, ó. Dizia Santo Agostinho: não haver uma morte mais dolorosa do que a morte da cruz. Comenta Santo Tomás: os crucificados têm os pés e as mãos transpassados, partes essas que, sendo compostas de nervos, músculos e veias, são sensíveis à dor. Então veja, Jesus foi crucificado na mão e nos pés, os pregos. E só o peso do corpo pendido faz com que a dor seja contínua e aumente sempre mais até a morte. Então você imagine, Cristo na cruz, crucificado ao meio-dia, segundo a tradição ele ficou até às 3. As dores foram só se aumentando. Mas as dores de Jesus ultrapassavam todas as dores humanas, pois, como diz Santo Tomás, o corpo de Jesus Cristo, sendo de delicadíssima compleição, era mais sensível e sujeito às dores. Por que o corpo de Jesus era mais sensível? Porque no corpo de Jesus não havia pecado. Quanto menos pecado, mais sensível você se torna. Por isso que as dores de Nossa Senhora são muito maiores do que as dores de todas as pessoas, porque nela não há pecado. Então, uma dor de uma ofensa no coração de Nossa Senhora é muito maior do que uma ofensa dentro do meu coração, do que no coração de vocês, por causa justamente que não há pecado. O corpo que foi expressamente preparado pelo Espírito Santo para sofrer, como predisse o apóstolo: vós me preparastes um corpo. Diz Santo Tomás que, além disso, Jesus Cristo suportou uma tamanha dor que só ela seria suficiente para satisfazer a pena que mereciam o pecado de todos os homens. Afirma ainda que na crucificação deram 28 marteladas sobre suas mãos e 36 sobre seus pés. Agora vem a parte mais fascinante do texto, que é ela que eu quero que a gente procure meditar. É uma meditação de Santo Afonso. Minha alma, contempla o teu Senhor, contempla a tua vida que pende nesse madeiro, e será a tua vida quase pendente diante de ti.
vê como naquele patíbulo doloroso, suspenso desses cravos cruéis, não encontra posição nem repouso. Você imagina, começa a imaginar Jesus sendo pregado na cruz, mãos, pés. Ali ele não encontra uma posição confortável. Talvez a gente sente no banco da igreja, já começa a doer a coluna, já está em uma posição inconfortável, incômoda, né? Você já fica, ai meu Deus do céu, por que o padre não coloca uma almofadinha aqui pra gente, né? No reflexório já dá uma incomodadinha, ai, por que o padre não coloca uma almofadinha aqui para dar uma facilitada pra gente, né? Ai. Ora, Jesus apoia as suas mãos, seus pés, mas onde que ele firma, ele aumenta a dor. Ora, volve a dolorosa cabeça para uma parte. Então ele vira a cabeça para uma parte, ora ele vira para outra parte. E se ele deixar cair a cabeça sobre o peito, as mãos, os pés se rasgam, porque daí ele vai inclinar, a dor vai ser maior. Então ele tem que ficar aqui, segurando. Se ele se deita sobre os ombros, os seus ombros vão ser feridos pelo espinho. Então ele não pode nem deitar a cabeça. Por isso que o autor vai dizer, não tem onde repousar a cabeça. Se ele apoia sobre a cruz, enterram-se os espinhos ainda mais na sua cabeça. Ele fizesse isso daqui, então os espinhos vão penetrar mais ainda na sua cabeça. Ah, meu Jesus, que morte horrível que sofreis. Meu Redentor crucificado, eu vos adoro nesse trono de dores. Leio o que está escrito nessa cruz, que sois Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas afora esse título de escárnio, porque esse título não foi dado porque Jesus era rei, foi uma forma de escarnecer Jesus. Qual outro sinal de vossa realeza? O único sinal de realeza de Jesus é o que está escrito lá para escarnecer ele: salve o Rei dos Judeus. Ah, essas mãos cravadas, essa cabeça coroada de espinhos, esse trono de dores, essas carnes dilaceradas nos fazem conhecer por rei. Mas não é um rei desse mundo, é o rei do amor. Aproximemo-nos, pois humilhados e contritos, para beijar vossos pés sagrados e traspassados por amor. Abraço essa cruz, na qual, vítima de amor, quiseste sacrificar-vos a justiça divina por mim, feito obediente até a morte e morte de cruz. Ó feliz obediência que nos obtém o perdão dos pecados. E que seria de mim, ó meu Salvador, se não tivesseis pago por mim até o preço do último pecado? Agradeço-vos, meu amor, e pelos merecimentos dessa sublime obediência vos peço que me concedais a graça de obedecer em tudo a vossa divina vontade. Desejo unicamente o paraíso, para sempre vos amar com todas as minhas forças. Amém. Isso aqui é uma meditação de Santo Afonso. Isso é só um ponto da meditação, né? Sobre o sofrimento de Cristo. Então, o que Santo Afonso faz? Ele te leva a meditar e olhar: meu Deus, tudo isso, obediência, obediência, obediência. Aí você pode meditar na sua vida: meu Deus, como eu tenho sido desobediente. As mínimas coisas que às vezes me são pedidas para observar e viver na vida cristã, que o Evangelho me pede, que a igreja me pede, isso já me causa asco. Eu já falo: não, lá vem a igreja querendo me mandar em mim, quem manda na minha vida sou eu. Oh, criatura infeliz, desperta, olhe para Cristo, o servo obediente que morreu, deu sua vida. Senhor, ensina-me também docilmente a carregar a minha cruz. Ensina-me a ser obediente como vós. Então, quando você, por exemplo, lembrar de momentos da sua vida que estejam tão difíceis e tão dolorosos, pegue esse trecho da Paixão de Cristo e lembre: ele ficou 3 horas lá. Não havia posição durante 3 horas. Imagine, ele tinha que sustentar tudo isso nos músculos do seu corpo, mas o próprio pé e as mãos sofriam de uma dor terrível. Não havia lugar para encostar a cabeça, para repousar. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E eu aqui não recordo a grandeza desse amor. E Ele morreu por mim, Ele pensava em mim, Ele deu sua vida por mim.
Meu Deus, dai-me a graça também de obedecer. Livra-me desse espírito de desobediência que Satanás e seus anjos querem soprar sobre os meus ouvidos. Então você vai meditando e rezando e fazendo com que aquilo atinja um fruto na sua vida. Por isso que não tem como você ler a Paixão de Cristo e ficar no pecado. Impossível. Não tem. Nós estamos aqui há 15 minutos, 20 minutos fazendo só a meditação desse trecho aqui. Você vê quanta coisa Santo Afonso trouxe. Você fala assim, não vai existir tempo para o pecado e você vai querer, meu Deus, eu quero gastar minha vida. A minha vida é para ser entregue, a minha vida é para ser doada de fato, não é para mim. Eu não sou para mim, eu sou para os outros. Porque Ele foi para mim, eu sou para Ele. E qual é a forma que eu vou ser para Ele? Sendo para os outros. Então isso vai, não tem como. Tua vida vai mudar radicalmente. Tua vida vai ser transformada pela infusão da graça. É por isso que os santos são unânimes em dizer, medite a paixão de Cristo e tu muda de vida. Eu indicaria esses dois textos aqui, que são de um doutor da igreja, assim, que eu tenho um apreço fenomenal, que é o Santo Afonso, né? Tanto, se fosse para indicar a paixão de Cristo, para meditar sobre a paixão de Nosso Senhor, isso aqui. Agora, se você quer começar a praticar boas virtudes, a prática do amor de Jesus Cristo, que Ele vai ensinar como fazer, né? Para você pegar as virtudes de Cristo e colocar na sua vida. E como a gente reza naquela jaculatória do Sagrado Coração, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós estamos pedindo aqui virtudes do coração de Jesus. Ou seja, para assemelhar o nosso coração ao coração de Jesus. Só que para assemelhar o meu coração ao coração de Jesus, para fazer aquilo que São Paulo diz, né, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, eu preciso tomar os sentimentos dele. Ou seja, isso é amor. Lembra do conceito de Santo Tomás sobre o amor? O amor é desejar se unir à pessoa amada. Eu amo Jesus, mas meu amor por Jesus é incipiente. Eu quero amá-lo mais. Eu quero me unir mais a Jesus. Porque quanto mais eu me unir a Jesus, eu vou ser mais dele. Aí você vai poder chegar no final da sua vida e dizer como o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas: com Cristo eu fui pregado na cruz. Ponto. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta minha vida presente eu a vivo na fé, crendo que o Filho de Deus me amou e por mim se entregou. Ponto. Gálatas 2, 19 e 20. Fantástico esse texto. Tanto que foi o lema da minha ordenação. Eu escolhi esse texto, porque é um texto impactante. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Só que para a gente ser pregado na cruz com Cristo, a gente precisa querer todas as virtudes do Cristo. Humildade, obediência. E quanto mais nós vamos nos unindo a Cristo, mais nós vamos nos assemelhando a Ele e tornando partícipes da vida de Cristo. Então aqui aí a gente vai entendendo cada vez mais a grandeza do amor. Para nós caminharmos para o fim, então a finalidade é de que a gente consiga enxergar que a paixão de Cristo ela precisa ser meditada constantemente. Quanto mais nós nos aplicarmos a isto, mais a gente vai despertando dentro de nós uma sensibilidade maior para a vida espiritual, para a intimidade com Deus, para a vida de oração. Você vai ver que você vai comungar melhor. Você vai perceber que você vai confessar melhor. Você vai perceber que a sua vida espiritual vai tendo um crescimento. Mas esse crescimento não é seu. É porque você só se aplica um tempo para olhar para a paixão de Cristo. Padre, mas como fazer uma meditação da paixão de Cristo? Se você não tem substrato, você não tem elementos espirituais para isso, você precisa fazer uma leitura como os santos pedem, uma leitura acompanhada, uma meditação acompanhada. Você compra, por exemplo, um livro desse e vai lendo um parágrafo por dia. Lê um parágrafo, termina o parágrafo, grifa aquilo que mais te chamou a atenção e medita sobre aquilo. Isso aqui não é para ser um livro lido, vou ler a Paixão de Cristo do começo ao fim. Tá. Não, é um livro para ser rezado, meditado.
Então essa é a oração meditada que diz Santa Teresa, os grandes santos convidam a ela. Oração meditada é você pegar um texto que te ajude a fixar na sua imaginação, na sua memória e na sua inteligência pontos que vão te alimentar durante o dia. Aí você pensando naquilo, talvez nos primeiros dias você não vai ver o fruto disso, né? Por exemplo, você medita aqui hoje, toda essa paciência de Cristo, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Você fala, nossa, como é lindo. Eu quero ser paciente como Jesus, né? Você vai pedir, ó, Senhor, eu quero aumentar a minha paciência. Eu quero aumentar a minha paciência com as pessoas. Eu quero aumentar a minha paciência até comigo mesmo. Às vezes eu me revolto contra mim, né? Tem pessoas que se revoltam contra si. Mas como eu sou burro, né? Tudo bem. A pessoa não se permite errar. Conhece pessoas assim? Que não se permitem experimentar o erro. Mas como? Não, mas está tudo bem. Ué. Né? Você tem que ter a leveza de alma de olhar para o espelho e dizer, ô bobão, você erra. Né? Entendeu? Olha lá no espelho e tira sarro de você, né? Não é para ser narcisista, né? Ai, como eu sou lindo. Não, você é burro, né? Você erra, entendeu? Tranquilo, está tudo bem. Então, esta leveza. Mas eu quero ser mais manso como Jesus. Eu quero ter aquela virtude do coração de Nosso Senhor. Mas, meu Padre do céu, é a primeira intempérie do dia que nasce um leão dentro de mim, né? Tudo bem? No início vai ser assim mesmo. Por quê? Porque você está, por exemplo, eu estou há 35 anos convivendo, como diz São Francisco de Assis, né, no corpo desse burro velho. Esse burro precisa do quê? De freio. Então, até que você consiga domar esse bicho, vai levar tempo. Então, talvez leve 35 anos. Hoje eu estava lendo aqui na obra de Santo Afonso, agora à tarde, eu gostei muito me trouxe muito alívio, né? O coração. Porque aqui ele está falando sobre a virtude da mansidão, que é uma virtude difícil para quem é colérico, né? Assim, a gente tem assim um nível de paciência bem pequeno. Então ele veio assim, para determinadas pessoas ele veio numa proporção alta, mas para a gente ele veio numa proporção bem curta. E me trouxe acalento ao coração, porque dizia assim, que São Francisco de Sales, para vencer na sua vida a cólera, né, a raiva, esse impulso, para vencer essa paixão da cólera, ele teve que se esforçar durante 22 anos. Para vencer aquele impulso de raiva que, né, claro que nem sempre tem um episódio da vida de São Francisco de Sales que uma mulher, ele já era bispo, né, uma mulher entrou na sala dele, falou um negócio para ele ficou com raiva dela, não falou nada na cara dela. Quando ela saiu, ele pegou a lata de tinta, né, porque ele naquela época escrevia a pena, catou aquele negócio de tinta, ele jogou na porta de raiva daquela mulher. Naquele dia ele tomou consciência que ele precisava mudar. Mas veja, um ímpeto de raiva, meu Deus do céu, eu queria que acertasse na cabeça dela. Então, a cólera, foram 22 anos para ele amansar, para ele acalmar essa fera. E depois São Francisco de Sales ficou conhecido como o santo da mansidão. Quem olhava para ele não dizia que ele tinha a cólera. Por quê? Porque ele foi, pelo percurso da vida espiritual, da meditação, amansando. Então, assim, as coisas dentro de nós não são assim, né? Hoje o Padre Rogério fez essa meditação, eu vou chegar em casa, vou meditar a Paixão de Cristo, semana que vem eu sou uma nova pessoa, né? O problema é que semana que vem, se você não tomar cuidado, os pecados que você sepultou nessa quaresma ressuscitam. Não é Jesus que vai ressuscitar, não, né? São os pecados da vida velha que vão ressuscitar com você. Então, por quê? Porque nós estamos num campo de batalha, nós estamos num campo de guerra. Então, precisamos fazer esse esforço. Então, uma coisa que a gente precisa ter fundamental na nossa vida é paciência. E a primeira paciência não é nem tanto com os outros, é consigo mesmo. Eu sou um itinerante, eu sou um principiante nesse caminho. Deus tem usado de paciência para comigo. Eu também quero usar de paciência comigo, eu tenho que usar de longanimidade. E aí a gente vai acalmando, mantendo. Você vai meditando a paixão de Cristo. Nossa, meu Jesus, eu quero hoje ser paciente. Claro, hoje acontece uma intempérie do dia, chega de tarde e você fala, meu Deus do céu, como que eu fui perder a oportunidade de amar Jesus naquela hora? Tudo bem,
amanhã você vai ter uma nova oportunidade de amar Jesus naquela pessoa que vai vir te incomodar. Daí novamente vai nascer o negócio dentro de você. Mas isso daí é um movimento que acontece naturalmente, né? Do cérebro. Lembra que eu fiz a distinção? Não é coisa da alma, isso daí é coisa de um burro velho que não está bem domado. Que você precisa botar a virtude nele, botar o freio nele. Só que quanto mais tempo ele ficou desordenado, mais difícil de dominar. Por isso que quem está mais avantajado nos anos sofre um pouco mais, né? Você está lá pelos seus 60, 70 anos, né? Talvez tu tenhas que correr mais atrás do prejuízo do que aqueles que estão mais novos aí, né? Que estão nos 20, 22 anos, porque talvez é mais fácil de dominar o burro do que os que estão com o burro mais velho, né? Porque uma coisa é verdade, né? Quanto mais anos se passam, mais a gente acumula defeitos. Isso é uma verdade. E é isso, por isso que no Evangelho do quinto domingo da Quaresma, vocês viram que quando a mulher pegaram as pedras para apedrejar, que Jesus ficou riscando lá o chão, o Evangelho diz claramente que começaram a sair dos mais velhos para os mais novos, né? Talvez porque os mais velhos tivessem mais culpa no cartório pelos anos, né? Então, mas tudo é possível, né? Tudo, como diz a canção da Salete Ferreira, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, vamos meditar a paixão de Nosso Senhor para que ela possa produzir frutos na nossa vida espiritual. Essa catequese foi uma espécie de meditação, usando, né, dos artifícios da igreja, quando ela nos mostra a inteligência e a vontade, e um ponto de meditação que foi sobre a paixão de Cristo, aqui do capítulo de Santo Afonso Maria de Ligório. Na semana que vem nós voltamos, porque agora acabaram os mutirões de confissões, né? Então nós voltamos com frequência às nossas catequeses, todas as terças-feiras, né? Terça-feira próxima nós nos encontraremos então para a nossa catequese. Qual dos dois? É a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso mesmo. E o outro é a prática do amor de Jesus Cristo, também de Santo Afonso. Os dois são de Santo Afonso. Os dois vão ajudar muito. Mas se fosse para meditar mais a paixão de Cristo, primeiro, porque dá para a gente meditar muito ali, ponto a ponto, até chegar no final. Vamos agradecer a Nossa Senhora das Dores, nossa Virgem, eterna Mãe, e nos dê cada vez mais corações dóceis para acolher sempre o que o Senhor nos transmite, nos dá através do depósito da fé. Santíssima Virgem Maria, concedei a todos nós que nesta hora nos debruçamos e dedicamos nosso tempo para contemplar a paixão de Cristo. Ajudai-nos firmemente nesses dias a contemplar o grande mistério da redenção, esse mistério que nos trouxe a participação na vida de Deus. Nós não somos merecedores disto, mas Deus, no seu infinito amor, veio ao nosso encontro e nos concedeu esta graça. Dai-nos, ó Mãe, um coração cheio de gratidão, para reconhecermos o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Envolvei-nos com a vossa ternura e a vossa bondade, Mãe querida, para que, assim como o vosso coração foi traspassado por uma espada, também os nossos corações nesses dias sejam transpassados por uma flecha do amor divino. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Tenhamos todos uma boa noite e uma boa Semana Santa.